Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja em sua vida. Como a Fran falou, nós estamos participando de um congresso em Curitiba, cujo tema é sobrenatural. E temos visto coisas preciosas, o mover de Deus de forma assim muito grande. Vidas têm sido tocadas pelo poder de Deus, vidas têm sido curadas, vidas têm sido salvas, surdos têm ouvido. E temos visto a manifestação maravilhosa do poder de Deus. E algo muito interessante, que a primeira reunião, ela começou 8 horas da noite, foi terminar 1h30 da manhã. E o povo não queria sair do salão, queria ficar lá. É coisa boa demais, ficar na presença de Deus. Ontem também não foi diferente, tivemos 2 reuniões, umas 17 horas que terminou entre 19 horas e 30. E logo deram um intervalo, já emendou com outra. E daí terminou, acho que é meia-noite e alguma coisa. Gente, não tem como sair debaixo da nuvem da presença de Deus. Aqueles que saem fora da nuvem não recebem aquilo que vem da nuvem da presença de Deus. Eu gostaria de convidá-los a colocar-se em pé neste momento. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 3. Eu vou fazer várias citações da Bíblia durante a ministração, mas não vou ler todas. Se você estiver anotando, depois você poderá ler na sua casa. Êxodo, a palavra Êxodo quer falar sobre saída. Eu quero fazer uma declaração sobre você nesta noite. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua vida de mediocridade. E entre no sobrenatural de Deus. Porque coisas tremendas, aquilo que a Bíblia diz, que o que o olho não viu e nem coração percebeu, o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a tua vida e sobre a tua família. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Você, meu querido, está com bastante expectativa no Senhor, amém? Você, meu querido, tem tomado como cuidado, não vir apenas receber no momento daquilo que é ministrado, mas você gerar no seu espírito uma expectativa desde que você saia da sua casa. Eu quero dizer, meu querido, sempre Deus irá nos surpreender, além daquilo, como a Bíblia diz, pedimos ou pensamos, Ele libera sobre nós a sua bênção. Querido Pai, entregamos, Senhor, essa reunião diante do Senhor. Pedimos que a graça soberana, poderosa, maravilhosa do Teu Santo Espírito seja liberada sobre as nossas vidas e que o poder do Altíssimo esteja sobre nós, tendo maior liberdade de se revelar na vida do teu povo. Eu quero, Senhor, te agradecer, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer no nome de Jesus. Amém. Dando aqui o significado para que você entenda. Vemos muitas pessoas, mesmo depois de ter aceitado a Jesus, mesmo depois de ter experimentado algumas coisas através da sua decisão, ainda não experimentaram coisas grandes que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Ontem eu tive o privilégio de ajudar nas ministrações de imposições de mãos, e algo que me chamou a atenção que na fila das pessoas que vieram a mim, a maioria, quase 80%, eram jovens. E muitos deles, além de orar, eu passei a dar algumas dicas, algumas orientações, algumas chaves para que eles pudessem então acessar uma vida prazerosa,
uma vida tremenda, uma vida poderosa, uma vida que vale a pena experimentar, que é a vida no Espírito, é a vida do sobrenatural. O natural, meus queridos, é aquilo que você faz como rotina de vida. Dormir, levantar, fazer as suas refeições, fazer as suas caminhadas, ir no trabalho, respirar. O natural é aquilo que praticamente nós passamos a se tornar algo rotineiro na nossa vida. Assim, meus queridos, para muitos, a vida cristã não se tornou mais nada que uma rotina. Em nome da rotina que vivem, experimentam as mesmas experiências, muitas vezes entram num ambiente e nem percebe que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui. Você sabe disso, meu querido? E quando Deus está, meu querido, não tem como eu manter-se indiferente. Mas a partir do momento que eu passo a desfrutar, passo a me inteirar, desejar ardentemente essa presença manifesta, essa presença sobrenatural do Espírito Santo. Meus queridos, eu passo a ter uma intensidade com Deus, passo a valer a pena o meu relacionamento com Deus, passo a desfrutar de experiências gloriosas. E aqui o tema que eu quero é compartilhar com vocês o sobrenatural e o chamado. Porque, meus queridos, nós temos inúmeros desafios nas nossas vidas, sim ou não? Quem aqui está vivendo uma vida boa, maravilhosa, levante a mão. Quem está vivendo uma vida sem problema, levante a mão. Cadê as mãos, meus queridos? Quem está vivendo, mesmo depois de ter aceitado Jesus, lutas, levante a mão, hein, para que eu possa ver. Então diga para o seu irmão, você precisa se conectar no sobrenatural. A vida natural, como nós dissemos, faz parte da nossa rotina de vida. Talvez, meu querido, você precisou agir pelo natural para vir até a casa do Senhor. Sim ou não? Você tomou uma decisão no seu coração, tomou uma decisão na sua mente, eu vou na igreja. Mas eu quero te dizer, meu querido, não vem na igreja só para o natural. Vem na igreja para desfrutar do banquete que o Senhor preparou para a sua vida. Porque a partir do momento que você desfrutar do sobrenatural de Deus e passar a viver, potencializar o sobrenatural, você não vai mais querer viver como se vivia antes. Deus me permitiu passar por inúmeras experiências sobrenaturais. Mas eu passei muitas delas na minha juventude, na minha adolescência, na minha fase antes do ministério e depois do ministério. E à medida que eu fui entendendo e fui cooperando com o Espírito Santo, eu fui experimentando coisas maiores. E aí, meus queridos, cada vez eu me empolgo com Deus. Eu sou apaixonado pelo meu Jesus. E para mim especificamente, o que mais me impressiona um homem que andou no sobrenatural foi Moisés, entre tantos outros. Moisés era um homem normal, natural, de uma família judia, de uma família de vários filhos. Nasceu no Egito, onde havia uma opressão sobre o povo de Israel. Porque, meus queridos, não se engane, diga para o seu irmão, não se engane. Se você pertence a Deus, você vai incomodar o diabo. Agora, quantos pertencem a Deus aqui? Levante a sua mão. Então, meu querido, se você pertence a Deus, você incomoda o diabo. Outra coisa, se você pertence a Deus, o mundo não serve para você. Porque a Bíblia diz que eu não sou do mundo. Jesus disse, eu não sou do mundo, vós também? Não. Então, lembre de uma coisa, você está de passagem.
Mas há algo que Deus liberou sobre a sua vida para você fazer a diferença no mundo. Alô, estou entendendo até aqui? Então Moisés, a Bíblia relata que Moisés, já no seu nascimento, havia um projeto arquitetado no inferno, trazendo no coração ali de Faraó o desejo de destruir todas as crianças, matar a promessa, o propósito de Deus. E meus queridos, Satanás, ele não mudou, ele continua nas mesmas estratégias, nas mesmas formas. E quando Satanás, através de Faraó, deu um decreto sobre o Egito, que haveria de todas as crianças serem mortas. Deus livrou a vida de Moisés, porque Deus tinha um plano. Trazendo para nossas vidas, quantos de vocês, quando vocês olham a sua história, vocês conseguem perceber quantos livramentos o Senhor deu a você? E muitas vezes eu nem entendo, nem tenho curiosidade de saber por que Deus me livrou. Quero lembrar, Deus tem um propósito na sua vida, meu querido. E o propósito de Deus sobre a sua vida não é apenas viver esta vida, ou ter algumas situações normais, viver no natural. Deus tem algo no sobrenatural, Ele conta com você. O primeiro ponto da nossa mensagem que estaremos compartilhando é conversão. O sobrenatural, para alcançar o chamado, precisa passar primeiro pela conversão. O que é conversão? Qual que é o significado da conversão? Mudar derrota. O que é, então, meus queridos, conversão? Mudar derrota. Nós vemos muitas pessoas que se convertem, continuam fazendo as mesmas coisas, esquecem de ter um coração de honra, de agradecimento ao Senhor. E muitos nem sequer se fazem das suas vidas um propósito maior da sua existência. Moisés foi livrado de uma forma sobrenatural, porque Deus livrou, foi Deus que livrou Moisés, dando aos seus pais sabedoria e estratégias, para que a mulher, a princesa, a filha de Faraó, fosse atraída ali pelaquela criança e levou para criar no palácio. E ali, meus queridos, sendo Moisés criado no palácio, com todas as honras, criado como um príncipe do Egito, mas ele tinha um destino profético, assim como você tem um destino profético. Estando ali então Moisés, sendo incluído dentro do contexto do Egito, da ciência do Egito, conhecendo os deuses do Egito, conhecendo toda a cultura do Egito, foi preparado no Egito, cursou todos os cursos que haviam necessidade, preparando-o para um dia, um momento específico, ele estar numa posição privilegiada. Mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Talvez, meus queridos, muitas coisas que possamos estar passando, muitas vezes nós não entendemos porque elas não estão avançando. Porque é algo muito maior de Deus para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E Moisés viveu uma vida comum depois do seu nascimento, sendo cuidado pela filha de Faraó, sendo introduzido no reino de Faraó. Era então potencialmente ser o futuro Faraó do Egito. Isso daria a ele honra, poder, muita riqueza, muita glória, algo que mexe muito com os homens.
mexe muito com as expectativas e desejos dos homens. Mas enquanto Moisés era ministrado, era conduzido, era sabatinado pela cultura do Egito, Moisés, esporadicamente, ele ia fazer visita na casa dos seus pais. E lá a mãe dele o discipulava. Lá a mãe dele compartilhava os planos e os propósitos de Deus, aquilo que vinha como promessa, aquilo que vinha como algo que Deus estaria levantando alguém para libertar o povo de Israel. E o que seria a conversão? Mudar de rota. E Moisés, então, sendo envolvido por toda aquela ciência, mas algo queimava no coração de Moisés. Talvez, meu querido, seja a sua vida que tem queimado algo da parte de Deus, e que ainda você talvez tenha tentado fazer com suas forças, tem se esforçado, tem buscado entender melhor para poder então se encaixar, se alinhar ao propósito de Deus. Mas Moisés, creio eu que, cansado de esperar, e vendo ali o seu povo sofrendo as humilhações, o jugo do Egito, ele tenta livrar o povo na sua força. E quando tentou fazer do seu jeito, não deu certo. Meu querido, algo que precisamos aprender, que o sobrenatural abre os nossos olhos. O sobrenatural nos dá sensibilidade espiritual. O sobrenatural, nós temos o poder e a autoridade para realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando Moisés tenta ali então, vendo ali um egípcio maltratando um povo de Israel, ele tenta separar a briga, mas movido ali pelo teor, pelo calor daquela tensão, ele acabou matando o egípcio. Consequentemente, ele já sabia das leis severas do Egito, que se alguém matasse outro egípcio, teria o mínimo prisão e consequentemente morte. Moisés, temendo diante daquela situação, foge. Vai para uma terra completamente fora do propósito de Deus. Já Moisés, quando foge, estava com, alguém lembra? 40 anos. Você, olhando um pouco da história, você vai perceber que nesse tempo de Moisés, a idade, a maturidade para a pessoa ser liberada era 40 anos. Moisés, no seu tempo de maturidade, quando era para iniciar, era para entrar no mover, no propósito de Deus, no seu chamado, ele então comete o erro, comete o crime de matar um egípcio. Ele foge. E nesta fuga ele vai parar em Midian, num sacerdote, que não era o mesmo sacerdote, segundo a ordem bíblica. Tinha formas diferentes de culto. Mas ali também Moisés foi treinado naquele ambiente, embora aquele Deus não era o mesmo que a sua mãe falava, mas ele aprendeu ensinamentos importantes. Depois de mais 40 anos, no deserto, longe da sua família, Moisés estava fazendo normal as suas funções, estava agindo, trabalhando como muitos de nós o fazemos, estava fazendo suas funções, levando, ele se depara com algo sobrenatural. Gente, talvez você olhando assim, observando o texto, talvez você não compreenda com mais profundidade. Mas, gente, naqueles dias Deus não se manifestava claramente ao povo. E muito menos através de uma sarça ardente.
E segundo a Bíblia, que ela não consumia aquele arbusto. E quando Moisés foi atraído por aquele mover sobrenatural, Moisés ouviu uma voz. Meus queridos, era comum quando uma pessoa via um anjo, algo assim, sobrenatural, a pessoa ficava tão cheia de medo, que queria mais do que depressa fugir. Mas é interessante que Moisés, vendo aquela sarça ardente, despertou curiosidade nele. Despertou interesse nele. E ele se aproximou. Quando ele chega de perto daquela sarça, ele ouve a voz: eu sou o Deus do teu pai Abraão, de Isaque e Jacó. E quando ele vai se aproximando mais perto, então novamente ele ouve a voz: tire as sandálias do pé, porque este lugar é santo. Porque, meus queridos, se Moisés entrasse ali, sem a permissão de Deus, mesmo tendo havido algo sobrenatural de Deus, Moisés seria fulminado. A partir daquele momento ali, o coração de Moisés foi tocado. E é interessante, observando, estudando um pouco sobre homens e mulheres que foram usados por Deus, a maioria, ou quase todos, as suas vidas só tiveram sentido e propósito a partir do momento que o sobrenatural, uma visão, algo de Deus foi tocado no coração deles. Vemos Abraão, Deus falando com Abraão. Abraão não era ainda, não tinha relacionamento com Deus, e Deus fala com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus fala e Abraão ouve, e depois disso obedece. Samuel, ainda pequeno, criança, a sua mãe falava muito de Deus, mas no entanto ele não havia tido ainda experiência com o sobrenatural. Então, ainda menino, Deus chama Samuel, Samuel. E a Bíblia relata que Samuel nem entendia quem era, achou que era o profeta, mas o profeta estava com sono muito pesado, não percebeu que era Deus chamando e querendo conversar com Samuel. Depois que, por 3 vezes Deus chamando a Samuel, ele entende, foi direcionado ali pelo profeta, e ele diz: eis-me aqui, fala comigo. A conversão, meu querido, Deus, de uma forma sobrenatural, quer falar com a sua vida. Então, meus queridos, não confunda apenas a conversão da sua alma, a conversão onde você era do mundo, você era viciado, você era dependente de vícios, de pecados, e quando você aceitou Jesus, esses pecados não tiveram mais poder sobre a sua vida. Não confunda você que vivia uma vida de pecado, de imoralidade, quando entrou Jesus sobre a sua vida, você passou a deixar de pecar. Você mudou de atitude. Antes, talvez seus costumes eram ir ao bar, talvez ir jogatina, fazer coisas que desonravam a Deus. Talvez um dia de hoje, se você não fosse cristão, você estivesse pulando o carnaval. Então, meus queridos, não confunda a conversão com algo que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito mais daquilo que você está vivendo. E por que, meus queridos, é necessária a conversão? Para alinhamento. Porque talvez eu estou fazendo as mesmas coisas sempre, as mesmas atitudes. Consequentemente eu vou colher os mesmos resultados.
Se eu não alinhar a minha vida ao propósito de Deus, esse chamado, essa unção, vai passar para outro. Você vai perder a oportunidade de cumprir o chamado e o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Então Moisés precisou se converter ao propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que o Senhor estava convidando alguém para libertar o seu povo da aflição. Porque aquele povo estava tão acostumado a dormir, levantar de manhã, cumprir tarefas pesadas, fazer as suas alimentações e dormir cansado e continuamente estar fazendo as mesmas coisas. Uma rotina, sem nenhuma expectativa, aonde a opressão, meu querido, rouba os nossos sonhos. Os sonhos que Deus tem para a nossa vida. E Satanás é tão articulador que ele vai colocando situações as mais diversas nas nossas vidas, tentando nos roubar os nossos olhos, tirar os nossos olhos do propósito que o Senhor tem, do chamado que Deus tem na minha vida, na sua vida. E ser cristão, meu querido, o título que Deus deu a ser cristão é chamados para fora. É para você ser testemunha lá fora. Alô, estão comigo, meus queridos? Era necessário haver uma conversão no coração de Moisés. E quando Deus argumenta com Moisés, eu preciso de você, Moisés. Eu preciso de você, o meu povo, as orações do povo, os sofrimentos, os clamores do povo estão chegando diante de mim. Você sabia, meus queridos, que tem pessoas que estão esperando que você vá a elas para impor as mãos e curá-las? Você sabia que há pessoas que podem morrer porque você está negando o direito delas ouvir a palavra de Deus? Você sabia, meus queridos, que muitos lares estão sofrendo porque não tem alguém com o coração carregado de compaixão para dar uma orientação para essa vida? Você sabia que muitas vidas podem ser destravadas a partir do momento que você entender o seu verdadeiro chamado? E um dos principais chamados que Deus dá para nós é para estar com Ele. É o maior de todos os chamados. A partir do momento que eu construo um tempo de comunhão, de intimidade com Deus, gastando tempo de consagração, de oração, de jejum, de leitura de palavra, porque há um propósito, meu querido, que eu tenho responsabilidade sobre ele. Quer você entenda ou não. Porque tem pessoas que imaginam, não, eu só estou esperando a morte. Eu só estou esperando a morte, daí essa vida está muito ruim demais. Lá no céu eu não vou ter pobreza, não vou ter miséria, não vou ter enfermidade, não vou ter conflito no casamento, e além disso eu vou ter anjos lá cantando, com todo respeito, com harmonia poderosa, cheio da glória do Cordeiro, aonde há abundância de paz. Meus queridos, precisamos entender o verdadeiro propósito das nossas vidas, o chamado que Deus tem para nós. E a partir dali que Deus compartilha através para Moisés, Moisés então começa a manifestar a carnalidade, começa a manifestar ali as suas fraquezas, as suas desculpas, começa ali a tentar convencer a Deus que Deus escolheu a pessoa errada. Meu querido, Deus não escolhe capacitados, é Ele que capacita os chamados.
Ele não se enganou quando te chamou, quando Ele colocou o Espírito Santo no seu coração. E quando Moisés começa a se desculpar diante do Senhor, a princípio Deus dá uma cordinha ali para Moisés, para que Moisés se sentisse um pouco encorajado. Eu penso assim, vamos ver até onde ele vai com os seus argumentos. Meu querido, jamais você ganha queda de braço com Deus. Só que jamais você vai poder receber aquilo que Deus te deu na profundidade, na totalidade, sem que você se alinhe ao propósito de Deus. E Moisés começa a levantar ali as suas desculpas. Eu não vou, eu não posso. O povo nem me reconhece. O povo zomba de mim. Eu não vou. Manda lá meu irmão Arão, que já está no meio do povo, já está no meio da bagunça, já está lá como escravo. Ele já é mais velho, ele já tem mais sabedoria, ele é mais fluente. Deus disse, não é Arão que eu chamei você. E daí Moisés então argumenta com Deus, dizendo, mas eu sou pesado em língua. O que Deus fala? Quem fez? Que Deus falou para ele, quem fez a tua boca? Quem fez você, meu querido? A Bíblia diz que Deus fez tudo e diz que era perfeito. Isso você encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2, a parte B. Abraão também traz suas desculpas, mas Deus não aceitou as desculpas, disse, Abraão, vai. Samuel, ainda criança, ele não teve desculpa, ele só queria entender, mas ele, a partir do momento que Deus revelou-se a ele, então se propôs de cooperar com o Espírito Santo, entender, se achegar o profeta mais velho para que lhe ensinasse. O segundo ponto da nossa mensagem, a primeira conversão. Talvez atitudes que você tem tido não passa apenas de uma rotina religiosa. Para você entrar no sobrenatural de Deus, você precisa primeiro ter uma experiência sobrenatural com Ele. E eu quero, meus queridos, eu busquei a minha experiência sobrenatural, com muita oração, com muito jejum, com muita busca, corri atrás. Depois que eu experimentei a primeira experiência sobrenatural, uma após outra eu tenho tido, em momentos diferentes eu tenho tido experiências sobrenaturais com Deus. E não tem como mais eu voltar atrás. Porque a experiência sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas nos marca, não apenas externamente, mas internamente. A experiência sobrenatural nos capacita para cumprir o chamado. E daí quando Moisés ali, diante ali da argumentação de Deus, diante do desafio, como farei isso? Ele viu o primeiro sobrenatural através da sarça pegando fogo. Mas Moisés, como um pastor de ovelhas, o que ele tinha na mão? Uma vara, um cajado. O natural era a vara que ele usava para corrigir, para tirar, ou até mesmo para quebrar a perna de uma ovelha rebelde. Mas quando o sobrenatural de Deus se manifestou na vida de Moisés, Deus perguntou, o que você tem na mão? É uma vara. Bata no chão. Quando ele bateu no chão, não era mais uma vara, era uma víbora. E Deus diz, assim como eu me manifestei a você, assim como eu te trouxe convicção que eu sou Deus, e que eu, através de você, eu preciso de alguém. Assim como o clamor de Deus, quando se revelou ali com o profeta Isaías,
Havia toda uma tensão sobre Israel. Havia toda uma opressão, havia tanta idolatria sobre Israel. E daí o Espírito Santo: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Eu quero crer, meu querido, que havia centenas, talvez milhares de pessoas naquela reunião. Mas somente um disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir do momento que Deus se manifestou ali, de forma sobrenatural, no chamado, potencializando Moisés para ir, porque Deus era com ele, Moisés viu que não tinha mais desculpa, que a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Porque eu costumo dizer, quando acaba a misericórdia de Deus, o que entra é justiça. E muita gente se apega: não, mas Deus é amor, Deus é misericordioso. Meus queridos, tanto o amor quanto a misericórdia tem limite. E a Bíblia diz que Deus corrige, o pai que ama corrige o filho que ama. E Deus então diz: eu preciso que alguém responda ao chamado, que vá perante o povo, como um homem, uma mulher de Deus, cheio de convicção, cheio do meu poder, do meu sobrenatural, e liberte Israel. Meus queridos, não era uma pessoa que precisava apenas ser liberta, mas mesmo que fosse uma, já era importante. Havia centenas e milhares de pessoas que estavam sofrendo, que estavam ali, sendo oprimidas, injustiçadas, e que precisava de um homem e uma mulher carregado do propósito de Deus, do chamado do Senhor sobre a vida dele. E quando Moisés chega, ele sabia que além da resistência de Faraó, tinha resistência dos anciões, tinha a resistência do povo. Meus queridos, eu quero lembrar uma coisa: Deus nunca, se Deus chamou, Deus nunca irá permitir que você seja envergonhado. Está entendendo, meu querido? Se Deus te chamou e você obedece, se você se posiciona, Deus é Deus e Ele irá à sua frente e o seu nome será glorificado. Mas para que Deus pudesse se manifestar no meio do povo, o povo precisava também que se manifestasse o sobrenatural. E lá então Moisés se dirige aos anciões, compartilha a visão de Deus, anuncia o que Deus ia fazer. Então Moisés trouxe a atenção do povo, foi atraída a ele. E agora ele convida: daí Arão, vamos comigo? Vamos comigo para essa tarefa. E Arão, tomado pela presença de Deus, vai com Moisés até o faraó. Quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó e fala a seguinte direção que Deus, porque meus queridos, Deus não é espírito de confusão. Quando Deus dá o mapa, Ele dá todas as linhas, Ele dá todo o propósito, Ele traz discernimento, Ele traz uma convicção no nosso interior. E quando Ele foi compartilhar lá a visão e o propósito que Deus tinha para com Israel, e qual que era a mensagem que Deus tinha para o povo de Israel? Deixe que o meu povo saia do Egito para sacrificar e adorar ao Senhor. Deixe que o meu povo saia da idolatria, saia da feitiçaria, saia dessa opressão, para ter a comunhão, para ter esse desejo, essa empatia, para que seja despertado para voltar para a minha presença. Porque, meus queridos, muitas vezes vivemos tantas aflições, tanto sofrimento, e aonde
A nossa fé, muitas vezes, é abalada. Há momentos que Deus vai te levar para um lugar de descanso, porque Ele quer falar ao teu coração, Ele quer abençoar, Ele quer mostrar a você o que Ele quer derramar sobre a sua vida. Mas Ele chega diante de um ímpio, de Faraó, que simbolizava o próprio Satanás. E aquele Faraó, a Bíblia diz que ele endureceu o coração. Meu querido, quantas vezes nós perdemos a empolgação do nosso chamado porque algumas coisas não deram certo? Já aconteceu isso com você? Algumas expectativas que criamos, alguns sonhos que não foram realizados, alguns desejos que não alcançamos, algumas frustrações que passamos. Imagine Moisés chega com Arão e chega diante do Faraó, que era um governo muito forte. E o povo de Israel já era escravo, já tinha uma mente de escravo, vivia como escravo, tinha uma visão medíocre, precisava de algo sobrenatural para conduzir este povo ao milagre de Deus. Então Moisés ouve de Faraó: não, eu não vou liberar o povo para ir fazer sacrifício para adorar o seu Deus. Moisés, penso eu, ensaca a violinha e volta para os seus irmãos, compartilhando que Faraó não os permitiu, não os liberou. Mas não sabia Moisés que Deus estava nesta situação. Então não pense, meus queridos, que quando algo não está dando certo na sua vida, não culpe o diabo, a não ser que você tenha uma revelação. Pode ser que Deus está trabalhando para trazer algo na sua vida. E Deus manda: vai agora, de volta lá. E Moisés tentou questionar a Deus: não vou, pois Faraó já disse que não vai liberar o povo, que ele não insista. Já gerou uma revolta ali. Meus queridos, vemos muito crente, parece que... Você já percebeu que quando você decide a orar bastante, se consagrar, há uma impressão que as coisas pioram? Sim ou não? Alô? Mas não é, meu querido. Entenda o mundo espiritual. Quando é piora, porque Deus está trabalhando, a vitória vai chegar sobre a sua vida. Daí Deus manda: vai lá de volta, Moisés. Vai lá, agora vai, leva a tua vara. E quando o Faraó lhes resistir em liberar o meu povo, você libera sobre o Egito uma praga. Para não entrar em tantos detalhes, porque o horário vai indo, né, irmãos? Quantas pragas foram necessárias para que o coração de Faraó fosse amolecido? Quantas? 10 pragas. Foi permitido, através de um decreto ali, de Deus comunicado ao seu servo Moisés, que ele apenas verbalizou aquilo que ele recebeu de Deus. A Bíblia não entra em detalhes quantos dias aconteceram, em que processo foi essas pragas. Mas uma coisa, meus queridos, aquele povo que não temia Deus começaram a ficar apavorado. Meu querido, trazendo para o nosso contexto, quantas pragas, quantas situações negativas precisam acontecer na sua vida, para que você alinhe a sua vida no propósito de Deus. Porque a Bíblia não tem prazer, a Bíblia nos diz que a Bíblia não tem prazer no sofrimento, ao contrário, Ele é aquele que tira-nos do sofrimento. É aquele que nos liberta das situações. Aquele que quer, com seu amor, manifestar vida, bênçãos. Deus tem uma proposta. Talvez vocês possam ter se empolgado. Eu vejo pessoas que querem receber o sobrenatural,
quer estar debaixo da nuvem da sobrenatural, mas sem entendimento do propósito, sem conhecer, as suas vidas não são transformadas, não resultou em nada ele ter experimentado o sobrenatural, continua fazendo as mesmas rotinas, experimenta o sobrenatural, mas vive apenas no natural. Deus quer se manifestar no sobrenatural, e não apenas em momentos passados. Eu lembro, em tempos passados, onde muitas pessoas, tipo saudosas lembranças, lembravam do mover de Deus, de cura, de milagre. Muitas pessoas lembravam de momentos onde eles se dedicavam muito mais numa vida de oração, de alegria. Havia uma disposição nos corações, algo tremendo, mas que não permaneceu. Meus queridos, se eu fosse compartilhar experiências que eu já tive a oportunidade de Deus, com o seu amor, com a sua graça, me permitir passar, eu ficaria muitas horas falando. Mas eu aprendi uma coisa: se Deus fez ontem algo, hoje Ele vai fazer diferente. Amanhã, diferente. E cada vez que eu me lanço nele, busco Ele, cada vez mais da sua graça, da sua unção e do sobrenatural. Então no livro de Êxodo, capítulo 7, nós vemos Deus se manifestando, trazendo 10 pragas ali. E aquele povo, aquele coração daquele faraó endurecido, revoltado, por perder ali os servos que estariam ali servindo a faraó de graça, apenas por a ração, pela comida que recebiam, que não tinha nenhuma expectativa de futuro, porque talvez muitos deles morreram ali por causa do sofrimento, muitos deles receberam chagas, enfermidades, por causa de trabalhos forçados, e agora não era apenas só jovens, homens, velhos, todas as pessoas, até mesmo mulheres foram inseridas ali, porque o terror de Faraó caiu sobre o povo. Mas ao mesmo tempo, levou o povo a clamar com maior intensidade a Deus, para que Deus os livrasse daquela situação. Eu quero aqui fazer uma analogia. Nós não estamos, irmãos, vivendo um momento onde parece que os nossos sonhos foram roubados? Parece que é um momento que haverá um sofrimento, uma perseguição na igreja de Cristo, no Israel de Deus, no povo santo do Senhor. E eu pergunto, o que você está fazendo para mudar esse foco? Porque você, meu querido, é homem, é mulher de Deus. Você tem o chamado de Deus para fazer a diferença no lugar onde Deus te plantou. Terceiro e último ponto. Moisés então, através de todas as manifestações sobrenaturais de Deus, através das manifestações de juízo sobre o Egito, 10 pragas foram liberadas sobre o Egito, e Moisés então pega o povo é convencido. Agora não é só Moisés, não é só Arão, é o povo, é também Faraó. Preciso deixar o povo aí no propósito de adorar, fazer o sacrifício ao seu Deus, senão todo o Egito vai sofrer o juízo. Então Moisés se dirige. Quantos de nós muitas vezes decidimos, tá, Deus, eu sou chamado, então eu vou caminhar. E daí chega no primeiro obstáculo da sua trajetória. Porque qual era a ordem de Deus? Levar o povo para uma terra que mana leite e mel. E a terra que eles estavam vivendo era uma terra de opressão. Veja bem, Deus manda o povo para ir numa terra que mana leite e mel. E eu pergunto, o que ele está vivendo? Fel, amargo,
tristezas, frustrações, opressão, falta de perspectiva da vida. E ele então leva o povo a caminho para a promessa de Deus. E caiu em si o faraó, que ele havia feito uma grande besteira: liberar os seus escravos. E agora faraó vem com toda a sua tropa para destruir, alcançar o povo de Israel. Meu querido, quem aqui consegue imaginar que o povo de Israel, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo seguindo a ordem de Deus, a direção de Deus, ainda estavam sendo perseguidos? Meu querido, ser cristão não é fácil. Alô, estão comigo? Mas há um propósito muito maior e vale a pena seguir a direção de Deus. Moisés se depara ali, de um lado estava o mar revolto, o mar, que eles não tinham embarcação, mesmo que tivesse alguns botes, jamais poderiam levar. Eram 600.000 homens. A história, os estudiosos dizem que haveria mais ou menos 3 milhões de pessoas. É uma cidade de Curitiba e meio, quase 2 cidades de Curitiba. É muita gente. E agora Moisés se depara, atrás estava o exército para fulminar, destruir o povo de Israel, porque havia uma ira. E o que fazer diante dessa situação? Moisés, como todo crente, na hora da luta, da situação, eu acredito que os irmãos fazem isso. Vai fazer o quê? Lá no livro de Tiago diz: está alguém triste, o que ele deve fazer? Ore. Como bom crente, Moisés foi orar ao Senhor. O que faremos? Olha o mar e olha o povo, o que faremos? Deus pergunta: o que você tem na mão? Quero te lembrar uma coisa: Deus irá usar aquilo que você tem. Não espere acontecer algo, meu querido, porque se você não é fiel naquilo que você tem, Deus não te dará aquilo que você não tem. São princípios, meus queridos. Deus não responde choramingo de crente. Oh Deus, oh céus, oh vida. Esse é a alma apelando, não é o espírito. E daí Deus pergunta: o que você tem nas mãos, Moisés? Moisés disse: eu tenho a vara. Bata no mar e ele vai se abrir. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu querido: Deus já tem aberto os mares na sua vida. Deus já tem feito milagres na sua vida. O que você vai fazer diante das coisas que Deus tem se manifestado? E essa última tópico que eu quero. Talvez você correu a sua carreira, se propôs, caminhou, experimentou muitas coisas, viveu muitas experiências que alegrou muito o seu coração. Talvez você viu milagres acontecendo, viu sobrenatural acontecendo. Mas você não contava com o processo, com as circunstâncias que haveria. Eu quero lembrar, Deus já sabia que você ia passar isso. Meus queridos, quero te lembrar uma coisa: Deus já sabia que você ia passar isso. Mas o próprio Deus que sabia, Ele já enviou a provisão, a providência para você sair dessa situação. Porque através das lutas, das dificuldades, é que o nosso caráter é aperfeiçoado. Através da luta e das adversidades, que a nossa fé é encorajada. Alguém aqui está passando por luta? Moisés, diante da situação ali que ele estava se deparando, ele disse: o que eu faço? O Senhor diz: bata na. E abriu-se o mar. Meus queridos, quanta gente fica só na contemplação do sobrenatural. Como foi o próprio discípulos lá, quando houve o sobrenatural, de uma visão lá de seres manifestados lá, da parte do Senhor, Moisés, Elias.
Eles ficaram ali contemplando. E até um deles foi tão ousado e disse: mestre, vamos fazer uma cabana aqui. Gente, é gostoso estar debaixo da nuvem sobrenatural. Mas há algo que é necessário cumprir no mundo onde Deus te plantou. Há algo, meus queridos, que a sua vida, os anos que você está vivendo, há uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer em fé, para você alcançar coragem, ousadia. E depois Moisés viu aquele mar se abrindo, junto com ele, todo aquele povo ficaram com olhos arregalados. Meu querido, se você não continuar vivendo o sobrenatural, desfrutando o sobrenatural, você não alcança o propósito do Senhor. Porque o propósito do Senhor não é apenas viver algum sobrenatural. O propósito do Senhor, através do sobrenatural, levá-los ao outro lado, à terra, ao propósito que o Senhor tinha na vida deles. Enquanto Moisés ali fica sem ação diante da manifestação sobrenatural de Deus, ele ouve de volta a voz do Senhor. E eu quero te convidar a você profeticamente. Eu não sei onde você parou na sua caminhada. Mas tem coisas, meus queridos, que Deus já fez. Porque Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Mas muitas vezes nós não entendemos o sobrenatural de Deus. Nós não se movemos através do sobrenatural de Deus. Ainda ficamos buscando mais sinais, mais maravilhas. Quando Moisés se depara com aquela manifestação sobrenatural de Deus, onde abre aquele mar, Deus diz a Moisés: manda, ordene que o povo marche. Entre, meus queridos, nas promessas, nas bênçãos, no propósito que o Senhor tem sobre a sua vida. Eles entraram, viram ali aqueles milagres, viram aquelas ondas gigantescas sendo retidas, e eles podendo passar. E a vida deles foi salva, a família dele foi salva. Mas ainda não parou aí. Não se contente, meus queridos, em viver experiências rasas, porque há muito mais de Deus sobre a sua vida. Depois que eles passaram, viram aquele sobrenatural, eles se depararam com uma necessidade biológica que todos nós temos. Eles queriam beber água. Eles viram lá uma poça, tipo um tanque. E quando foram lá tomar daquela água, era água salobra. Que o termo bíblico é água mara, água salgada. E ali, meus queridos, demonstrou que eles não honraram a Deus. Esqueceram de todos os milagres, de todas as provisões que Deus trouxe, e começaram a murmurar. Meu querido, a murmuração na vida de um cristão, aonde libera demônios para gerar incredulidade no coração, para potencializar, para roubar a sua fé, para roubar o seu milagre, para roubar as ações de Deus sobre a sua vida. Eu quero aqui compartilhar, independente da situação do que você esteja vivendo, mas não se dê ao direito, não se dê a um hábito pecaminoso de murmurar. Porque quando se murmura diante das circunstâncias, você está questionando a soberania de Deus. E nós vemos que houve inúmeras sequências de rebeldia do povo, porque os corações deles não saíram do Egito, não saíram dos velhos hábitos, não saíram dos costumes, não saíram da mediocridade, apenas se tornaram religiosos, apenas serviam a Deus por causa do interesse de conquista, para que Deus abençoasse a sua família, para que Deus tirasse-os, para que Deus os livrasse.
sacrificaram o propósito. Eles não foram com o coração para adorar o Deus verdadeiro. Mesmo tendo visto as 10 pragas que caíram sobre o povo do Egito, e o povo de Israel foi poupado. Mesmo eles vendo Deus sustentando nos piores desertos, onde qualquer homem comum teria morrido, porque eles não eram homens de deserto. Quantas pessoas que talvez você conheceu que hoje não estão vivos, e você, meu querido, você já se perguntou por que você está vivo? Há um propósito de Deus na sua vida. Há um chamado de Deus sobre a sua vida, para que você venha sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar um culto, dar o seu melhor a Deus. Quantas vezes nós gastamos as nossas vidas por coisas secundárias, coisas vãs, e quando nós somos convidados para apresentar um sacrifício a Deus, muitas vezes fazemos relaxadamente. Talvez, meu querido, você possa estar há anos na igreja, talvez possa você ter aceitado Jesus há muito tempo, mas você, meu querido, não compreendeu o chamado de Deus sobre a tua vida. Eu, desde os 12 anos, eu tive uma visão sobrenatural, uma presença de um anjo no meu quarto, algo que eu não entendia porque eu era apenas um pré-adolescente. Mas eu ouvi uma voz audível da parte do Senhor. Quando eu, na minha adolescência, devido às frustrações, tristezas e tantos questionamentos dentro do meu coração, eu não tinha perspectiva de vida, de sucesso, de propósito na minha vida. Mas naquele dia, aos meus 12 anos, Ele se manifestou e dizendo a mim: eu te escolhi para ser o meu servo, eu te escolhi para ser pastor de ovelhas, eu te escolhi para ser profeta. E a partir daquele momento, mesmo eu não entendendo muita coisa, eu me acheguei ao pastor, um pastor que estava na época na igreja, e procurei da parte dele receber informações, aonde ele me sugeriu ler livros, estudar, aonde ele me incentivou a orar. Eu comecei a fazer isso, e a partir da minha disposição, Deus começou a se manifestar cada vez mais. Mas na minha juventude, eu comecei a ter sucesso na vida financeira, me tornei um empresário bem sucedido, e comecei a desvalorizar o chamado de Deus, que Deus havia falado aos 12 anos: aguarde essa profecia, no tempo certo ela se cumprirá. E eu estava tendo sucesso ali financeiro, me embriaguei ali com os resultados financeiros, e Deus começou novamente a falar no meu coração: meu filho, está chegando a hora, está chegando o momento, eu te quero. Mas eu, diante daquelas palavras, eu disse: Senhor, chame o outro, convide o outro, eu estou muito ocupado, eu não posso, eu tenho muitas coisas a fazer. Mas Deus disse: é você que eu quero. E eu mesmo assim, eu resisti por um tempo. A minha vida, que estava em pleno crescimento, em pleno avanço, ainda sendo jovem, 20 a 21 anos, tendo resultado, tendo sucesso, de repente começou a dar erradas coisas. Eu me achei no direito de questionar: Deus, por que está dando errado? Eu sou fiel dizimista, eu sou um crente que ora, eu sou um homem de caráter, eu não peco contra o Senhor. Deus falou: meu filho, eu te chamei. Ele me fez lembrar o Salmo 127, que
Isso marcou meu coração. E ele disse: se eu não te abençoar, meu filho, em vão você trabalhar. Se eu não te abençoar, você vai se cansar e não vai ter o resultado que eu estava te dando. E eu mesmo assim, meu querido, continuei resistindo à voz do Espírito Santo, tentando articular a Deus, resistindo. E numa viagem, eu estava indo para o Rio de Janeiro com um caminhão, com excesso de peso. Fui descer uma serra, faltou o freio. Eu ia morrer, meu querido, e não iria cumprir o propósito de Deus. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, e de uma forma milagrosa permitiu que o caminhão parasse, como se eu tivesse conduzido ele e colocado ele no acostamento. Eu rapidinho corri no carro, vendo toda aquela cena, tendo todo o conhecimento que seria impossível eu dominar aquele carro, que quebrou o eixo, rompeu ali a parte dos freios, e eu numa serra ficaria completamente destruído. E quando eu chego na cabina do caminhão, eu abro meu coração: Deus, o que é isso? O que aconteceu? E aquela mesma voz aos 12 anos, eu reconheci aquela voz, me disse: meu filho, é o tempo, saia, largue isso. E a partir disso, meu querido, eu fui me preparando. Fui a Curitiba, estudei 4 anos, seminário de teologia. E em tempo que eu estava estudando, eu pregava em muitas igrejas. E a partir daquele momento, eu não deixei de falar, eu não deixei de respeitar, obedecer o ID, respeitar o chamado de Deus. E nesta noite, meu querido, não fique só na contemplação. Há algo muito mais profundo. E eu posso dizer que eu não me arrependo do dia que abri mão de muito ganho financeiro. Eu tinha uma transportadora na época, ganhava muito bem, e eu passei a viver com um salário mínimo por muitos anos. Mas Deus sempre trouxe milagre. Deus sempre proveu os recursos. Eu gostaria nesta noite que você abaixasse a sua cabeça. Deus chamou a Moisés para levar o povo de Israel do outro lado do mar, para eles entrar numa terra da promessa. Muitas vezes eu fico perguntando ao Senhor se há algo em meu coração que não está respondendo ao Senhor. Quantas vidas vão ser afetadas? Quantas vidas vão ser impedidas de serem salvas, de ser curadas, de ser libertas, de lares ser restaurados? Isso me traz muito temor. Eu não quero ser infiel à visão celestial do Senhor. Mas talvez você esteja perguntando: mas pastor, eu não tenho chamado pastor. Mas você pode ter chamado de servir. Você pode ter o chamado de testemunhar de Deus. Mas o maior de todos os chamados, todos nós estamos incluídos, de estar na sua presença. Depois que eu aprendi, meus queridos, que mesmo que eu estivesse fazendo as minhas tarefas, o meu foco, o meu prazer era estar na casa de Deus. O meu prazer, a minha alegria é poder ver pessoas ouvindo a palavra de Deus, sendo libertas, sendo curadas, sendo salvas. Não
tem maior recompensa do que fazer você estar dentro da vontade, cumprindo o chamado de Deus. Enquanto o louvor estará adorando ao Senhor, você esteja em oração ao Senhor. E eu te pergunto nesta noite: você está disposto a responder ao chamado de Deus? Você quer o sobrenatural, mas o sobrenatural vem apenas para consolidar o teu coração, para que você seja respeitado pelo povo. Não é para você, meu querido, é para servir a Deus, é para honrar a Deus, é para manifestar Deus na vida das pessoas. Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da minha família, e Ele também tem cuidado de você. Eu gostaria de dar a oportunidade a você, meu querido. Talvez o teu chamado, ele inicie primeiro na sua família. Você ser bênção na tua casa, você levantar um altar de sacrifício ao Deus vivo. Talvez na sua família tenha sido um altar de briga, de confusão. Mas, meu querido, qual tem sido a semente que você tem colocado neste altar? Qual tem sido o fogo que você tem levantado neste altar? E se você, meu querido, quer fazer a diferença, se você quer demonstrar amor a Deus e amor pelos seus, comece a levantar um altar ao Deus na sua casa. Destrua toda a idolatria do ativismo, do materialismo, do consumismo. Destrua toda a idolatria do culto a si mesmo. E permita que o Rei da Glória faça parte da sua casa. Se você deseja cumprir o teu chamado na sua casa primeiro, e o que você vai fazer? Vai reservar alguns dias ou algumas horas durante a semana e vai se consagrar em favor da libertação, da cura, da restauração da sua família. Porque Deus levantou Abraão, e através da promessa de Deus sobre Abraão, ele cumpriu com o seu chamado. Depois disso, Ana cresceu muito, gerou uma multidões. Agora levanta um homem num nível diferente. E não apenas Deus tira o povo de Israel através de Moisés, mas estabelece leis, organizações, padrões, para que eles vivessem e desfrutassem por todo o tempo. A nível de chamado, você não atinge um chamado maior se você não aprende a ser fiel no menor. E o convite que o Senhor fala de sacrificar é algo individual. Mas se você é pai, se você é mãe, se você tem uma família, ele se torna coletivo. É tua responsabilidade, meu querido, pela sua família. Ah, mas pastor, eu não sei o que fazer. Então comece fazendo aos poucos, na medida do seu conhecimento, e Deus estará acrescentando sobre a sua vida. E se você quer responder esse chamado em favor da sua família, separando um tempo de consagração, um tempo para orar, talvez também algum jejum que você vai, segundo a orientação de Deus. Deus é poderoso para mudar, para transformar a sua casa, porque aquele que fez a promessa é fiel. E a Bíblia diz no livro de Gênesis: benditas são todas as famílias da terra. Não é, meu querido, apenas para o povo de Israel, é para mim e para você. E se você deseja isso, coloque sua mão sobre o teu coração e esteja orando, esteja declarando. Seja você um Moisés na tua casa, na sua família. Seja você
porque tu me pediste consagrar. As coisas pioraram, não pioraram não, meu querido. Ela melhorou, porque mais tarde os cientistas descobriram que era necessário o povo de Israel experimentar aquela água, porque era água saradora para os seus estômagos. Tem coisas, meu querido, que você está passando, vai sarar, vai te curar, vai te trazer vitória. Louvado, glorificado, bendito, exaltado é o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim como o pastor estava pregando, aleluia, tirar a sandália dos seus pés. E quando o pastor me convidou para me subir aqui, a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração: descalça os teus pés. Louvado seja Deus. O Senhor está aqui, a majestade santa está aqui. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu quero te convidar nessa noite, você que quer tocar nas horas dos vestidos do Senhor Jesus Cristo, vem até aqui no altar. Vem até aqui no altar. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Vem até aqui no altar. Louvado seja Deus. Tocar nas horas dos vestidos do Senhor. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para mudar a sua vida, aquele que tem poder para abrir o mar e você desfrutar das maravilhas daquilo que o Senhor tem na sua vida. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus, bendito seja Deus. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é aquele. Santo é o Senhor que te toma pela mão e te diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. É tão tremendo, é tão glorioso, é tão maravilhoso, é tão santo. Santo é o Senhor. Você está na presença do Senhor. Você sentir que o Senhor está do seu lado. Você sentir que o Senhor te abraça. Você sentir o Senhor Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Eu quero pedir para você, aonde você estiver, aqueles que puderem, aqueles que quiserem se ajoelhar, se ajoelhe diante do Senhor Jesus em arrependimento. Santo é o Senhor. Se ajoelhe, igreja do Senhor, diante do Senhor. Se ajoelhe diante do Senhor. Se ajoelhe diante da majestade santa. Oh, santo é o Senhor. Confesse, se arrependa diante do Senhor, se arrependa pela sua casa, se arrependa pela sua família, se arrependa pelos seus atos, se arrependa pelos atos da sua casa. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta noite é noite de estar na presença do Senhor. É uma noite maravilhosa, é uma noite de vitória, é uma noite de conquista. Esta noite é noite que o Senhor pode mudar a sua vida. Santo, 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 santo é o Senhor. Ninguém é tão grande como quando está de joelho. E eu também lamacanda, santo é o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, santo é o Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza eterna da tua santidade, ó Pai. Que essas vidas, Senhor, sejam redimidas, Senhor. Pai, que elas sejam livres de todo o pecado, que elas sejam livres, Senhor, de toda iniquidade. Deus poderoso, estende a tua mão poderosa, Senhor, para que haja um tempo novo na vida de cada um, Senhor. Um tempo de vitória, Senhor. Um tempo de conquista, um tempo de regozijo, Senhor. Um tempo, Senhor, de revigorar o chamado. Deus Todo-Poderoso, Pai, que o chamado possa ser, Senhor Jesus amado, valorizado, que haja verdadeiramente uma conversão, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Deus eterno Pai, que a sorte deles seja mudada, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que haja, Senhor
Senhor Deus amado, Pai, mudar da vida de cada um deles, Deus eterno, Pai, que a bênção do Senhor seja, Senhor, sobre as suas cabeças, sobre as suas casas, seja sobre as suas famílias, aonde eles estiverem, que eles sejam, Senhor, alcançados pelo poder de Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e te exaltamos, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.